porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Jesus, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Espírito Santo, precisamos da tua ação, precisamos do teu consolo e do teu conforto. Meu Deus, ó Pai, que a tua graça e misericórdia repouse sobre nós, para que haja, meu Deus, ó Pai, o consolo da tua parte e a revelação do teu evangelho. Para que as forças do inferno, meu Deus, ó Pai, não atuem, Senhor, e não nos roube a palavra. Mas para que em nome de Cristo Jesus haja uma boa consciência, para que possamos assim receber o teu evangelho e nos arrependermos, meu Deus, ó Pai, nos reconciliando contigo. Para que possamos, meu Deus, ó Pai, absorver a tua palavra. E em nome de Cristo Jesus, Senhor, poder louvar e glorificar o teu santo nome. Para que haja em nós entendimento, meu Deus, ó Pai, e sabedoria. Para descendirmos, meu Deus, ó Pai, que essa terra não é a nossa pátria, Senhor, mas que há uma promessa em nome de Cristo Jesus. Que a tua graça nos cubra, que a tua misericórdia seja sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor, irmãos. Glória a Deus. O tema dessa mensagem, irmãos, creio eu que seja anseio. Geralmente, irmãos, quando nós estamos esperando algo, ou temos um propósito de irmos a algum lugar, nós nos tornamos ansiosos por esse momento, por esse instante, por esse acontecimento, para que isso venha realmente acontecer. Se você olhar o texto da palavra, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, ó: porque eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, Paulo está anunciando que ele já está com a mala pronta, sabe? Ele já está indo. Aí ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele está praticamente dizendo: o que eu tinha de fazer por aqui, eu já fiz. Agora eu vou a outro lugar. Então veja só, irmãos, Paulo, ele não edificou para si aqui. Ele edificou em prol do reino de Deus, para uma morada celestial. Nós estamos passando por um momento, irmãos, eu acho que todas as pessoas estão vendo, né? Talvez é impossível que não estejam vendo, porque celular até na roça tem, né, irmãos? Então todo mundo está vendo. Então não existe mais roça, aquela roça de modelo antigo, não, irmãos. O pessoal lá na roça estão fazendo vídeo, irmãos, e é os montes, viu? Você vê o pessoal tudo fazendo vídeo lá nas roças, sabe? Roça de feijão, o pessoal faz vídeo, posta, irmãos, e aquele negócio todo, né? Pulo de jumento lá na roça, o pessoal estão filmando, estão colocando na internet. Então não tem mais esse negócio de dizer assim, o cabo da roça, não. O cabo da roça é porque ele mora lá, mas ele é sabido que só, irmão. Certo? Então, veja só, acabou-se o tempo do matuto. Certo? Acho que essa palavra ninguém nem sabe mais o que é, né? Matuto. Matuto era aquele camarada, irmãos, que ele saía da roça, né? Aí ele chegava na cidade, nas localidades, e ele chegava muito tímido. Por o fato dele estar habituado a um pequeno grupo de pessoas, e de repente ele entrava numa sociedade onde o grupo era maior. Aí ele ficava assim, ó. E ele era pacato, então ele era chamado de matuto. Era aquele indivíduo que não tinha muitas expressões no lugar, ou seja, não sabia se expor. Então ele era claramente conhecido por matuto, certo? No tempo que eu era criança, isso era show, irmãos. Certo? Como diz o negócio, os matutos estão chegando, é quando o povo estava vindo das serras, das coisas, para as feiras livres, né? Então os matutos estavam tudo chegando, né? Então isso é uma palavra que, ela parece que já perdeu até o vocabulário, porque o povo está tudo sabido, né, irmão? Irmão. Então não tem mais matuto, né? Sim ou não? Tem alguém que quer ser matuto, mas agora é tímido, né? Então veja só, irmãos. Todo mundo está vendo a notícia da guerra aí, irmãos.
e das ameaças. Então, aquilo abre, irmãos, e dá assim um reflexo de uma situação constrangedora. Então, aquilo ali mostra, irmãos, e faz com que o homem venha refletir melhor a respeito da vida, o quanto ela é tão sem sentido, infelizmente, aqui sobre a face da terra. Então, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo vai fazer uma declaração e dizer bem assim, ó, já estou sendo oferecido como uma expressão de sacrifício, ou seja, Paulo havia sido julgado e sentenciado à morte. Ele já sabia disso, irmão. Ou seja, já decretaram a minha morte, eu já estou sentenciado. Qualquer hora eu vou para a guilhotina. Então Paulo sabia disso. Quando Paulo fala disso, que ele que já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, é porque ele já sabia, irmãos, que ele havia sido condenado. E que qualquer hora ele ia para a guilhotina. Certo? Aí, o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, a qualquer hora eu vou ser decapitado. Certo? Então Paulo sabia muito bem disso, porque o Espírito lhe havia revelado. Porém, irmãos, Paulo tinha uma mente diferenciada dos homens, e ele tinha um propósito, irmãos, a qual ele havia assumido diante de Deus. Ele diz: combati o bom combate, e acabei a carreira, e guardei a fé. Ou seja, aquilo que Deus propôs sobre mim, eu executei, eu fiz. Paulo, ele deu uma resposta de sim para Deus, irmãos. E Paulo, irmãos, guardou esse propósito. Ele manteve o sim que ele deu para Deus. Por isso que no final ele diz: guardei a fé. Então o sim de Paulo, irmãos, havia permanecido. E agora Paulo tinha um anseio. A morada celestial. Abra isso no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. Jesus e os discípulos. Paulo ainda não havia se convertido nessa época que Jesus falou essa palavra, irmãos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Ou seja, o anseio de Paulo, irmãos, era pela morada de Deus. É pelo lugar da morada do Senhor. Ele tinha certeza disso, ele conhecia isso no Senhor, irmãos. Enquanto as notícias da guerra, irmãos, ela amedronta o povo mundo afora, enquanto as notícias das enfermidades amedrontam o povo mundo afora, Paulo tinha a notícia da sentença da sua morte, mas ele disse: eu combati, foi um bom combate, agora eu só espero a coroa de glória que para mim está preparada. Ou seja, ele escrevia, irmãos, com a certeza e com a convicção do que ele mesmo pregava. Ele não estava ministrando terrorismo dentro de si mesmo, mas ele estava ministrando uma verdade, irmãos, que ele havia absorvido e adquirido diante de Deus. E agora o seu anseio, irmãos, não era mais por permanecer, porque próprio Pedro, irmãos, ele já disse: não, nós somos forasteiros, nós estamos meramente de passagem. Entenda isso. Não é incrível, irmãos? O incrível, irmãos, é que a leitura do texto ela é feita, a leitura da notícia ela é feita. Mas existe a necessidade, irmãos, de sermos espirituais ao ponto de discernirmos o texto que estamos lendo. De sentirmos e de termos a sensibilidade do que a palavra está nos passando e nos dizendo. Porque é incrível, irmãos,
como nós, irmãos, parece que mais nos preparamos para estarmos com os pés firmados sobre essa terra do que para a morada celestial. Parece que nós mais nos exercitamos, nos fundamentalizamos e temos a mente voltada a esse mundo do que a promessa da morada celestial. Quando Paulo diz que combateu, irmãos, ele lutava pelo reino espiritual, ele lutava em prol do reino espiritual, ele lutava pelo sim que ele havia dado como resposta a Deus, a respeito do chamado que Deus havia feito na vida dele. Mas existe um anseio também no homem, irmãos, infelizmente, onde ele se fixa sobre essa terra. E nessa ansiedade, irmãos, de anseio pelo Senhor, irmãos, no livro de Filipenses, capítulo 1, o verso 21, o mesmo Paulo que está escrevendo também aos Filipenses, ele diz bem assim, 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é lucro, irmãos? É sinônimo de recompensa. Ou seja, a morte para mim é recompensa. Paulo enxergava e sabia disso. Ele tinha a visão assim. Porque ele via como via o Senhor. Muitos homens enxergaram e viram assim, irmãos. Mas nós, infelizmente, muitas das vezes nem sequer podemos ser submetidos a um princípio da parte de Deus que nós dizemos, não, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo suportar isso. Porque essas coisas, irmãos, elas nos machucam. Já pensou, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele foi chamado por Deus, o Senhor foi bem claro para ele, eu vou te mostrar o quanto tu deve sofrer por amor do meu nome. Irmãos, o cara vai começar uma carreira de pregador do evangelho agora. E a notícia que lhe dá é essa, irmão. Eu vou te mostrar o quanto tu deve sofrer por amor do meu nome, mas eu ainda nem comecei, a notícia já é essa. E Paulo foi, irmãos. É por isso que você vê Paulo sofrendo tanto, irmãos. É por isso que no final da carreira, da vida de Paulo, você vê Paulo indo e sendo sentenciado à morte por causa do evangelho que ele defendia, por causa do evangelho que ele pregava. E ele já sabia até mesmo que ele ia morrer, porque o Espírito de Deus lhe havia revelado. E isso, irmãos, te mostrarei o quanto tu deve sofrer por amor do meu nome, era uma proposta de Deus para ele. Talvez algumas pessoas não queiram saber da proposta de Deus para você, porque talvez elas vão contra os meus anseios, as minhas vontades naturais, elas podem me tirar do propósito. Já pensou que se Deus quiser, não existe mais esse tipo de missionário, né, irmãos? Aquele missionário que larga e... Acabou, né, a moda de missionários que largam tudo por amor de Cristo, vão viver uma outra vida profissional, familiar. Ele sai do meio dos
dos seus familiares, ele sai do seu meio financeiro, ele sai do seu meio intelectual. Acabou esse tipo de missionário. Ninguém vê mais, ninguém dá sequer um testemunho a respeito disso, irmãos. Os testemunhos acabaram. Porque as pessoas parecem que não querem saber mais do plano de Deus na vida deles. Se você for olhar o testemunho do Benny Hinn, o Benny Hinn ia para a faculdade quando o Senhor mandou que ele voltasse. E foi aí que ele largou a faculdade. O Benny Hinn era filho, irmãos, de um homem intelectual. Um homem de posse, um homem, irmãos, grande, que havia migrado de Jerusalém para o Canadá. De família rica, nobre. Então, essas pessoas, irmãos, elas têm como topo do princípio fundamental no meio familiar a formação intelectual do seu povo. Então, eles têm por obrigações serem intelectuais, serem alguma coisa. E Benny Hinn foi um que o Senhor disse assim, volta. Ele conta no seu testemunho. Ele largou a faculdade porque o Senhor mandou que ele voltasse. Só que ele tinha um medo. Como eu vou dizer isso a meu pai? É a mesma história de Abraão, né? Sai do meio do teu povo. Ou seja, puxa, rapaz, se eu sair do meio do meu povo, eu vou perder apoios, né, irmãos? Eu não tenho com quem buscar certos interesses que venham preencher meus anseios. Eu vou estar só. E Abraão, irmãos, não era fácil ir e voltar. Hoje está mais fácil, né, irmãos? Abraão foi a passo de jumento. Hoje não, nós vamos de jato, né, de aviões. Daqui para São Paulo é 3h30. Às vezes, quando eu vou ali para a minha cidade, irmãos, eu tomo café aqui e almoço lá. 630 quilômetros de distância. Ou seja, esse princípio, irmãos, ele até mesmo mudou. Mas imagine um homem, irmãos, que ele é convocado a largar o seu povo e ele não sabe sequer ele os verá outra vez. Então, esse tipo de missionário, esse tipo de proposta, irmãos, parece que ela sumiu. Mas elas são propostas, irmãos, que Deus convoca os seus para pregarem a sua palavra, para fazerem em seu nome e para combater um bom combate. Se alguém, irmãos, está confuso a respeito do fato de ir, você não pode ir se o Senhor não mandar. Entenda primeiro isso. Não vá sair para chegar em casa e arrumar as malas e dizer que vai não, porque o pastor disse que tinha que ir, não. Não faça isso. Existe um princípio de ordem, viu? Se o Senhor mandar, tá bom? Porque quando o Senhor manda, ele é responsável. Embora você possa dar uma sofrida por lá, mas ele é responsável. Então, o anseio pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, pelaquilo que ele havia prometido. Certo? Então, Paulo diz assim, morrer é lucro. A morte, irmãos, infelizmente, nas gerações de hoje é um terror. Mas Paulo disse, morrer é lucro. Porque ele sabia que pós-morte, irmãos, era lucro. Era recompensa. Verso 23. Mas de ambos os lados estou em aperto. Eu estou me sentindo confuso. Estou me sentindo tenso. Tendo
desejo de partir e de estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ou seja, Paulo tem um anseio pela morada celestial. Mas o amor pela igreja, irmãos, o deixava em aperto. Estar com vocês é bom, mas estar com Cristo é muito melhor. Coloca lá no livro de Cantares, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Cântico dos Cânticos é de Salomão. Beije-me ele com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Suave é o cheiro dos teus perfumes, como o perfume derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Uau! Que versos são esses da Bíblia, irmãos? A igreja é a noiva. O Senhor é o noivo. A expressão do desejo da noiva de estar com o noivo. Ou seja, há princípios naturais, mas tudo se define espiritualmente. O anseio de estar com Deus. Isso é bonito, né, irmãos? Porém, nossos pés estão firmados, irmãos, na morada incerta. E por incrível que pareça, nós estamos investindo aqui muito mais do que investindo no reino de Deus. Salmo 45, verso 10 e 11. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Observe, irmão, se o salmista ele está falando com alguém e ele pede que dois sentidos sejam aguçados, sejam colocados de forma bem ativa, que é a audição e a visão. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura. Ele é teu Senhor. Preste-lhes, pois, homenagem. Isso é a igreja, irmãos, de Cristo. Quando as mulheres eram levadas, irmãos, as princesas, concubinas, a esses reis, geralmente eram alianças de países uns com os outros. O fato de ter Salomão 300 mulheres, 700 concubinas, é porque ele fez muitas alianças, e todas as alianças eram seladas com uma princesa como esposa, ou então como concubina. Então, haja mulher. Porém, irmãos, quando uma mulher casa e ela não se adapta ainda ao novo lar, ao novo espaço, ao novo ambiente, a tendência dela, irmãos, é ficar olhando para o seu passado. No verso 10, o salmista é bem claro em dizer, esquece o teu povo e a casa de teu pai. E ele pede, irmãos, no verso 11,
Ele é o teu Senhor e presta-lhes, pois, homenagem a ele. Então o rei se afeiçoará da sua formosura. A igreja, irmãos, por incrível que pareça, a mente dela, o olhar dela, ainda está mais apegado na morada terrena do que na morada da promessa celestial. Observe, irmãos, que o Senhor nos manda orar: venha a nós o teu reino. Observe que o Senhor nos convoca a orar: seja feita a tua vontade, assim como é no céu, seja aqui na terra. Observe que o Senhor nos convoca a orar: dai-nos o pão de cada dia. Observe que o Senhor nos manda orar, irmãos: perdoa nossos pecados, assim como nós temos perdoados aquele que nos tem ofendido. Tudo isso são princípios e valores espirituais, irmãos, que devem se fundamentalizar e tomar forma na igreja, para que ela perca a visão do seu passado e ela venha nascer realmente de novo. Ela venha ser espiritual. Ela venha entender o plano e o propósito de Deus. Porque senão ela fica apegada, irmãos, ela fica presa. Quando Judas, irmãos, não o Iscariotes, escreve no seu livro, lá no verso 5 ele diz bem assim: Deus tendo ele salvo um povo, não se agradou de muitos. E aí Deus foi e trouxe juízo. Porque o povo, irmãos, passou a transgredir, ou seja, eles ainda estavam apegados à velha condição. Eles ainda tinham o Egito no coração. Eles ainda eram presos. E não existia, irmãos, e não existiu neles um crescimento espiritual de valores, assim como alguns tiveram valores. Se você olhar Josué e Caleb, eles eram do mesmo povo, porém eles apresentavam valores espirituais, enquanto outros grupos não apresentaram valores espirituais, e eles foram e transgrediram contra Deus. E nós, irmãos, não somos diferentes. Nós somos seres humanos, irmãos, criados de um mesmo princípio, de um mesmo ponto de partida. Nós somos apenas, irmãos, o fruto das gerações e gerações que já se multiplicaram sobre a face dessa terra. Basta misturar o povo, irmãos, para você ver, irmãos, conceitos, para você ver, irmãos, valores genéticos serem modificados. E nós somos frutos de tudo isso. Porém, o único ponto de partida foi um. Por que que a palavra do Senhor, irmãos, diz que nós devemos amar o próximo? Quem é o próximo, irmão? Tinha um colega meu, irmãos, lá para os 13, 14 anos, na sala de aula, que ele sempre usava essa expressão para fazer uma piada. Ele dizia que o próximo era só enquanto ele estivesse ali pertinho, que se ele saísse de perto não era mais próximo, não. Quando a palavra do Senhor, irmãos, ela diz o próximo, ela está generalizando a raça humana, irmãos. Os homens em qualquer lugar, em qualquer sociedade, de qualquer raça, somos semelhantes uns aos outros. E o Senhor nos manda e nos convoca a amar. Só que tem alguns princípios, né, que tem que enquadrar, né? Senão você sai da condição de amar para um besteroide na situação, né? Você tem que analisar as situações aí, né, irmão?
Você não pode ficar só no princípio, não. Você tem que analisar coisa por coisa. Para você não cair numa armadilha. Mas nisso, irmãos, o Senhor nos chama a observar o que Ele tem como promessa. A morada celestial. Assim também, irmãos, como os afazeres, as responsabilidades e as obrigações são coisas dessa vida, elas fazem também parte da vida do homem. Mas o Senhor também nos chama e nos convoca, irmãos, para um posicionamento no reino do Espírito, para que os nossos pés estejam firmados nas coisas de Deus, e para que nós também possamos ter a certeza e o anseio pelas promessas do Senhor, e não perdê-las de vista, mas com que elas cresçam em nós. Amém? Palmas bem alegres para Jesus.